Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Muito bem. Por qual motivo Jesus foi morto? Para perdoar os pecados? Por blasfêmia? O que aconteceu? Em qual momento Jesus afirmou que morreria para perdoar os pecados de alguém? E Jesus, ele foi um sacrifício humano? Por acaso Deus gosta, ele admite os sacrifícios humanos? Nós vimos que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque e no momento do sacrifício Deus proibiu que isso acontecesse, que era apenas para provar a fé de Abraão. Mas nós temos nos textos bíblicos, lá no livro de Gênesis capítulo 22, esta possível aprovação de Deus de sacrifícios humanos. No Pentateuco, nós temos algumas passagens que falam sobre sacrifícios humanos. Levíticos, capítulo 18, versículo 21, capítulo 20, versículo 25, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31, Levítico, capítulo 18, versículo 21. Aí nós temos aí que Levítico capítulo 20, versículo 2 a 5, descreve a pena de morte para qualquer um que sacrificar o seu filho. Aqui a proibição da pena de morte em Levítico. E nós temos em 2 Reis capítulo 3, versículo 26, Messa, que era rei de Moabe, sacrificou o seu filho para Camus, um deus, né? Então, nós vimos que a proibição e a possibilidade do sacrifício humano no Antigo Testamento. Apesar do sacrifício humano ter tido um lugar em Israel, ele foi considerado um pecado hediondo e nunca foi aprovado como um culto ao Senhor. Darei o teu primogênito pela minha congregação, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Está escrito em Malaquias capítulo 6, versículo 6. Aqui a aprovação do sacrifício humano. E nós vimos também que o sacrifício de Jesus era para perdoar o pecado do mundo ou era para perdoar o pecado de muitos? Se existiu essa possibilidade de Jesus ter morrido para perdoar pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim: E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem. Nós vimos aí que o vocábulo Laós, que significa povo de Israel, para alguns estudiosos, quando escreve assim, salvará o seu povo dos seus pecados, se usa no grego Laos, que significa povo de Israel, não é o povo da humanidade. Então Jesus veio para salvar um povo. Que povo? O povo de Israel, não a humanidade. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Nós vimos nesse texto que Jesus curava as enfermidades do povo. Então, Jesus veio para salvar o quê? O povo do quê? Das enfermidades físicas ou das enfermidades espirituais? Mateus capítulo 9, versículo 2 diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Então aqui Jesus deixa claro que ele veio para perdoar os pecados, no sentido de libertar a pessoa das suas amarras, daquilo que deixa a pessoa aleijado nesta vida e não na espiritualidade. Então, Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados de todo mundo, ou Jesus veio para perdoar os pecados físicos e não espiritual do povo de Israel, não de todo mundo. Nós também podemos entender que a palavra grega sosei, que significa salvará,
tem uma referência muito grande na política nacional, envolvendo a salvação particular da libertação do povo de Israel do jugo dos romanos. Se o sacrifício de Jesus foi para perdoar os pecados, então por que razão os apóstolos eles continuaram a fazer os sacrifícios? Nós temos em João capítulo 20, versículo 22 a 23, e havendo dito, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, e se alguns perdoardes os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e los retiverdes serão retidos. Atos capítulo 2, versículo 38, responde-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui Pedro deixa claro que o batismo é em nome de Jesus, não em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 20, parece mostrar que Jesus salvou o pensamento de Mateus, do escritor de Mateus, era que Jesus salvou o povo dos pecados de muitas maneiras, de muitas formas. Jesus nunca afirmou que o sistema sacrificial do Antigo Testamento estava ultrapassado e seria revogado. Nunca fez isso. Nós vemos o nascimento de Jesus, logo após, Maria e José foram ao templo e fizeram sacrifício de 2 rolinhas, 2 pombinhos. Ora, se Jesus é aquele que vem para redimir os pecados, para abolir o sacrifício, porque Maria e José foram até o templo fazer sacrifício. Em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus assume a legitimidade do sacrifício quando ele diz que a pessoa deveria se reconciliar primeiro com o irmão para depois ir dar o sacrifício no templo. Então Jesus aí ele está como que ratificando que o sacrifício deve ser realizado com essa ressalva. Primeiro, então, a pessoa deve se restaurar com o irmão que não está falando, que está bravo, que está de mal, e depois ir oferecer o sacrifício. Jesus elogiou o escriba que exaltou o amor de Deus ao próximo através da sua oferenda, em Marcos capítulo 12, versículo 32 a 34. Ele enfatizou que os sacrifícios sem justiça no coração, eles são sem sentido. Pois bem, se Jesus veio para perdoar os pecados de todos, ou Jesus veio perdoar os pecados de muitos, lembremos que muitos não são todos. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versículo 28, Marcos capítulo 14, versículo 24 e Lucas capítulo 22, versículo 20, deixa claro que Jesus não veio para salvar ou tirar os pecados de todos. Veja bem, Mateus, porque isso é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A palavra aqui é muitos. Marcos 14. E disse-lhes, isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. De novo, Jesus diz que não é por todos, é por muitos. E Lucas piora um pouquinho ainda. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Vós significa aqueles que estavam ali na mesa com Jesus. Então, parece que Jesus está dizendo aí que ele vai fazer o sacrifício pelos seus apóstolos, nem muitos e nem todos. Então, dizer que Jesus morre em prol de muitos não é dizer que Jesus morre em prol da humanidade.
Mateus informou que a remissão dos pecados não era para todos, mas para alguns, conforme relatado em outra passagem, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Fica claro para nós que Jesus não veio para salvar a humanidade, mas para salvar muitos. Esses muitos podem ser, né, os eleitos de Deus, os judeus. Lucas, ele fala que o sacrifício de Jesus foi em prol apenas exclusivamente dos apóstolos. Isso está claramente quando ele diz vós, e não muitos, e nem todos, e nem humanidade. Então, veja que o que foi. Nós vemos o caso de Lucas, onde Lucas 24, versículo 46 e 47, que diz que Jesus veio para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E diz assim: assim está escrito. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: onde está escrito que Jesus veio para morrer, se sacrificar para a salvação dos pecados da humanidade, começando por Jerusalém? Em que livro isso está escrito? Nenhum livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, isso está escrito. Só Lucas, que para harmonizar o texto, não é, para embelezar o texto, diz que Jesus veio para salvar as nações. Se Jesus perdoou todos os pecados, por que os apóstolos continuaram fazendo sacrifícios? Isso mesmo, os apóstolos continuaram fazendo sacrifícios. Eles continuaram a pedir perdão dos seus pecados. Né? E isso nós podemos ver em Atos capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Muito bem, nós sabemos que a hora nona era a hora do sacrifício da morte do carneiro, do cordeiro, né? Então, o Talmud e a Mishnah, que são as leis aí judaicas, deixam claras, essas leis judaicas deixam claro para nós que existia entre meio-dia e 1 hora que se levava lá o cordeiro para ser amarrado, e às hora nona, às 3 horas, era que se fazia o sacrifício desse cordeiro para a remissão dos pecados daqueles que estavam lá. Então, Pedro e João foram na hora nona, justamente na hora desse sacrifício. Então, por que Pedro e João foram nessa hora da tarde para este sacrifício desse cordeiro? Por que que Jesus já não tinha sido sacrificado para a remissão dos pecados do mundo? Então, o que foi fazer Pedro e João sacrificar na hora nona? No Antigo Testamento, né, em Êxodo capítulo 29, versos 39, em Levítico capítulo 6, versos 20, e segundo Crônicas capítulo 31, versos 3, e Esdras, primeiro Esdras, capítulo 5, versículo 20, e capítulo 8, versículo 72, deixam claro para nós que esse ritual do sacrifício na hora nona era a hora em que se matava o animal, para não deixar dúvida, porque você pode ficar com dúvida dizendo: mas eles foram lá fazer uma outra coisa. Não, eles foram lá na hora que realmente fazia parte do ritual da morte do cordeiro como sacrifício. Pedro e João foram a favor do sacrifício
em prol de suas vidas. É isso que eles foram fazer lá. Eles foram cuidar de si no templo e participar do sacrifício. Ora, se eles foram participar desse sacrifício, para que serviu o sacrifício de Jesus? Se João e Pedro tivessem Jesus como o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, por que que eles foram lá participar da morte de um carneiro para a remissão dos pecados deles? Não faz nenhum sentido. Atos capítulo 9, Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eiro por volta da hora sexta, a fim de orar. Na hora sexta. A hora sexta era das 12 horas às 13 horas, era onde o cordeiro era amarrado para o sacrifício que ia ocorrer na 9ª hora. Então parece que o Pedro e Paulo não tinham conhecimento de que Jesus morreu para se sacrificar por todos. E nós temos também Paulo. Paulo, ele fez o voto de Narizeu. O que significa isso? Paulo estava sendo... Diz assim, Atos capítulo 21, versículo 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo foi fazer oferta em nome de algumas pessoas. O que aconteceu aí? Por que isso aconteceu? Porque Paulo foi informado, em Atos 21, versículo 21, foi informado que os judeus e os gentios estavam dizendo que Paulo tinha se apostado, tinha se separado da lei de Moisés e dizendo que ninguém deveria mais se circuncidar, e isso estava sujando o nome de Paulo junto com os judeus. Então, Paulo queria que as pessoas que se convertessem ao cristianismo não mais se circuncidassem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 18. Foi alguém chamado, estando circuncidado, não faça circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não faça-se circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A circuncisão também nada é, mas a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, e Gálatas também fala sobre isso. Paulo fala sobre não se circuncidar mais, Gálatas 5 e Gálatas 6,15. E então, nós temos aqui Paulo dizendo que não é mais para fazer a circuncisão. Porém, Paulo ficou com medo dessa questão aí dos judeus estarem questionando ele não permitir mais a questão da circuncisão e Paulo, então, com isso, ele colocava medo nas pessoas. Veja bem, Gálatas 5, versículo 2, Paulo diz assim: eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. De modo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Então, Paulo colocava medo nos seguidores da fé cristã, porque se circuncidasse ia dar problema, né? Cristo ia abandonar. Então, essa proibição de Paulo era por medo. Ele pregou realmente contra a circuncisão.
Só que existe uma hipocrisia de Paulo, porque Paulo, ele realizou a circuncisão de Timóteo no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, Timóteo foi circuncidado por Paulo. Paulo dizia para não circuncidar, mas ele se circuncidou por medo dos judeus que estavam pegando no pé de Paulo, circuncidou Timóteo, né? E nós temos também o voto de Nazareu de Paulo, né? Que como Paulo estava sendo perseguido e as pessoas estavam olhando para Paulo como alguém contra a lei de Moisés, ele estava sendo acusado de pregar contra a lei de Moisés, ele foi aconselhado a fazer o voto de Narizeu. Né? O que significava isso? Era uma ação pública, uma demonstração pública que Paulo deveria fazer de que ele não tinha abolido a lei de Moisés. E do que se tratava esse voto? Nós temos em Números, capítulo 6, versículo 18, que nos diz assim: o narizeu, à porta da tenda da consagração, rapará o cabelo do seu narizeado e toma-lá-o-á e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então, cortar o cabelo e colocar o cabelo no fogo era o voto de Narizeu. E Paulo, então, deveria fazer isso para provar para os judeus que ele não era contra a lei de Moisés. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 24, que eles raparam a cabeça e todos ficaram sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então, para dizer para o povo que Paulo estava guardando a lei, falsamente fez os votos de Narizeu, né? Nós sabemos que para fazer esse voto tem que ter sacrifício, e quem pagou o sacrifício desses votos foi Paulo, né? A questão é que o voto do Narizeu exigia purificação, a purificação exige sacrifício e o sacrifício exigia um pagamento. O pagamento não era em dinheiro, o pagamento era pagar para alguém que vendia animais, comprar o animal e levar o animal no templo, e foi assim que Paulo deveria ter feito, e é assim que Números capítulo 6, versículo de 3 a 15 nos relata que deve ser feito no voto de Narizeu. Então isso significa que Paulo, sabendo que Cristo era o sacrifício perfeito, fez sacrifício no templo para o perdão dos pecados daqueles que estavam com ele, com medo dos judeus, com medo de passar por algum constrangimento, ser preso ou coisa assim, por blasfêmia. Veja bem. Então Paulo foi provocado por Félix para dizer que ele estava contra a lei de Moisés, e Paulo responde a Félix dizendo: depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Atos capítulo 24, 17 a 18. Então, Paulo, em sua defesa, diz que
praticava sacrifícios no templo, ofertas no templo de Jerusalém. A palavra grega prostarás significa sacrifício. Paulo veio a Jerusalém no templo com quê? Com esmolas e com oferendas. Esmola para dar aos pobres, aos órfãos, às viúvas, e oferendas para dar para quê? Em sacrifício. Então Paulo foi fazer sacrifício no templo. Ué, Jesus já não era o sacrifício perfeito? Muito bem. Vamos parar por aqui e continuamos mais adiante. Um grande abraço. Tchau, tchau.